Ainda é cedo para comprar Bitcoin, pessoal. Se é o momento certo para vender, se é o momento certo para comprar. E eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma análise gráfica detalhada e completa, seguindo o meu método, de análise gráfica, para interpretar para vocês o mercado do BTC-USD. Mas fique tranquilo que é o Bitcoin realmente, o gráfico real do Bitcoin. Não muda nada do BTC-USD para o Bitcoin. É o mesmo gráfico, está na mesma região de preço. Eu quero trazer para vocês aqui uma análise detalhada, uma análise gráfica pura, se é o momento certo para vender, se é o momento certo para comprar Bitcoin, seguindo meu ponto de vista. E nesse vídeo eu quero entregar para vocês aqui o que eu acho e o que eu faria se eu pretendesse comprar ou se eu pretendesse vender Bitcoin no momento atual, O dia atual que eu estou fazendo essa análise aqui é o dia 13/8/2026. E eu vou dar aqui para vocês uma análise real do que eu faria se eu pretendesse comprar ou se eu pretendesse vender Bitcoin. No momento que estava aqui, essa barrinha que vocês podem ver aqui, eu até não postei o vídeo, mas no momento que eu tinha uma análise para que ela pudesse cair até essas próximas médias abaixo, é o que está acabando de acontecer. E a partir desse momento atual, como vocês podem ver aqui, eu estou aqui no mensal, semanal, diário, 4 horas e 1 hora. Então eu sempre gosto de analisar os tempos macros para os micros. Então aqui eu já estou no mensal e eu vou descer para vocês tempo gráfico por tempo gráfico e dar minha visão do que eu espero que aconteça no Bitcoin para os próximos dias. Lembrando que é uma análise mensal, então pode levar meses aí para poder fazer esse movimento que eu estou esperando que aconteça. E a partir desse ponto, aí vocês tomam uma decisão, Mas se você tem posição no Bitcoin ou se você pretende abrir posição, eu realmente aconselho a você ver esse vídeo e pegar essa análise detalhada aí que eu vou mostrar para vocês, porque eu garanto que pode te ajudar de alguma forma a interpretar mais ou menos esse gráfico. Então aqui, seguindo a minha análise, eu não vou falar como eu analiso, mas eu vou te dar a região de preço que eu acho que pode ser que busque, porque o mercado são probabilidades, não tem nada 100%. Você faz uma análise e espere que o mercado trabalhe e reaja conforme a sua análise que você determinou. Então tem 2 pontos importantes aqui no mensal que eu acho que pode sim buscar muito. Então a gente tem um preço trabalhando aqui nessa faixa de preço aqui, do 637,84, exatamente nesse ponto agora. Eu acredito que ele pode, se ele tiver uma alta, que ele pode buscar até ali, Então, se a partir desse ponto, no gráfico mensal, o mercado, como já está reagindo aqui, então ele pode buscar, veja essa cruzinha, então ele está nessa região aqui, como vocês podem ver no gráfico mensal. Ele tem capacidade de visitar essa região aqui e visitar essa região aqui em cima. E a partir desse ponto, ele tentar buscar uma nova queda para violar esse ponto. Tendo o rompimento desse ponto, pode querer buscar essa região. E é uma região muito forte, porque é uma região que foi visitada exatamente em 2020, teve um toque, jogou o preço para cima. Essa região aqui em 2022, 2023, essa mesma região teve um toque e jogou o preço para cima. Ele está vindo buscar essas novas regiões aqui novamente. Então o momento certo que eu compraria, se eu fosse tomar posição no Bitcoin para compra, o meu preço ideal seria essas regiões aqui, que com certeza
né, com toda certeza, ele há de buscar. Porque ele estava nessa região de preço a partir lá, né, de 2023. E a gente está em 2026. E ainda ele não teve toque nessa região aqui. Então o que eu vejo é que ela pode querer buscar essa nova região aqui novamente. A região de preço que já está. Porque eu tenho um cruzamento da 5 com 9, né, seguindo o meu operacional. Rompeu todas as médias. Trabalhando nela novamente. Jogou o preço para baixo. Tende a buscar para trabalhar aqui nela novamente. Trabalhando aqui novamente nesse ponto, tende a jogar o preço para baixo novamente. Aqui é uma região de preço relevante, sim. A gente tem esse suporte nessa região. E tem suporte lá atrás também, então é uma região de demanda muito forte. Pode querer travar o preço aqui. Tanto que não chegou nem tocar nele, né? Já está revertendo o preço para cima. Mas pode ser que chegue, né? Chegue a buscar essa região da 9. Faz um reteste, haja aqui um suporte nessa região, mas se houver rompimento, eu acredito muito que é muito difícil de que haja um rompimento dessa região. Essa região que vocês podem ver aqui, ó, né, é a região de 482,94. E a região que pode haver uma forte resistência é a 56,073. Então nessa região pode haver uma resistência por conta desse suporte, porque também que é uma região muito forte também, que é na mesma adaptada lá atrás também, né? Pode haver uma resistência nesses dois pontos. Então os melhores pontos para comprar seria exatamente nesse ponto e nesse ponto. Seria um ponto aqui intermediário, né? Muita gente já tomou posição que está levando o preço para cima aqui, né? Mas não está com tanta força realmente. Mas o ideal para mim, eu esperaria que chegasse aqui nesse ponto no mensal, entendeu? Porque o mercado pode fazer isso, né? Tocar lá, voltar e jogar o preço para baixo. Então eu acredito que pode acontecer dessa forma, né? Então eu acredito muito que nessa região que o preço está trabalhando no mensal, ele tende a jogar o preço para cima após atingir que essa região de preço que vocês podem sempre estar vendo aqui, ó. Após atingir a região de preço, jogar o preço para baixo. Pode haver uma pequena resistência aqui nesse ponto, porque é um ponto de demanda muito forte, que é uma região onde jogou o preço para cima. Tocou, pode ser que aconteça jogar o preço para cima, mas se a cair, aqui ser uma região bem relevante para segurar o preço também, porque veio até visitou, né, que você pode ver aqui, ó, foi visitadas nessas regiões aqui, então uma região bem forte e relevante, que eu acredito que a partir desse ponto aqui, ó, do 486, né, 48294, pode haver uma rejeição de preço jogando o preço para cima. É o que eu vejo que pode acontecer, né? Eu vou deixar marcado aqui esses dois pontos. A gente vai descer o tempo gráfico para a gente ter uma visão a mais do que pode realmente acontecer aqui. Então vem aqui no semanal. Eu não vou descer muito não, mas deixa que já vou nesse ponto. Então eu vejo o mercado já quebrando estrutura para venda. Vocês podem ter uma puxada para baixo, puxada para cima, puxada para baixo, puxada para cima, puxou para baixo novamente. E o que eu falei com vocês, pode haver uma puxada para cima, logo após essa puxada para baixo. Na minha visão aqui no gráfico mensal, no gráfico semanal, né? Então no gráfico mensal a gente tem aquela região de preço que pode buscar até aquela região, eu vou deixar até marcada para vocês. E quando eu trago aqui por semanal, você também chega no ponto interessante, tá vendo? Então, no mensal, o mercado pode querer buscar até essa região da nova stop. É uma região interessante por conta dessas resistências aqui. Aí, né, porque já está acontecendo essa subida, então pode ser que busque lá e depois de lá pode acontecer essa queda. Aqui pode haver um momento certo de suporte aqui nessa região, né, dificuldade de romper, que pode jogar o preço para cima. Isso pode acontecer, mas o ponto melhor e o ponto chave para buscar a compra seria exatamente aqui nessa região. Essa é uma região
muito forte para se pensar em comprar Bitcoin no momento atual. Eu vejo que tem a capacidade de estar nessa faixa de preço. Uma região de preço interessante aqui. O mercado está vindo consolidando aqui nesse ponto. Se haver um rompimento dessa região de novo stop aqui no gráfico mensal, no gráfico semanal, pode haver essa alta aqui até essa região aqui de 34, que vai confluir, né, ter a confluência com o ponto do mensal de novo stop. Então exatamente aqui, ó, essa junção aqui, ó, dessa região da cruzinha seria uma região boa para se pensar em venda no gráfico semanal. Então nessa região seria uma região boa de buscar por venda, porque conflui com o movimento desejado no gráfico mensal. Aqui no gráfico semanal confluir com a mesma ponta do gráfico mensal para poder jogar o preço para baixo. Então análise muito detalhada que vocês podem ver. E tá vendo? Quebra de estrutura. Puxou para baixo, voltou. Então aqui eu já tenho estrutura de baixo. E aqui ela vai continuar a estrutura de baixo, vai jogar o preço, fazendo a máxima mais baixa que a máxima anterior, vai buscar novas mínimas mais baixas que essas mínimas anteriores. E o ideal é que busque realmente esse ponto aqui, né? A gente está esperando aqui esse ponto interessante aqui no gráfico mensal aqui para poder buscar essa alta. Então essa é uma possível região que o preço pode buscar aqui no gráfico mensal, entendeu? Aqui no gráfico mensal, que é uma região que o mercado pode sim buscar lá naquele ponto. Aí, a partir desse ponto, né, que é o ponto que eu vejo que pode haver uma possível compra. Pode haver uma compra aqui? Pode, mas o momento ideal seria aqui. Então, qual o momento certo de vender e de comprar Bitcoin? O momento certo de vender, se eu fosse vender Bitcoin, eu venderia a partir desse ponto aqui, ó. A partir do 72.783. Grava aí. 72.783. Seria um ponto ideal para poder buscar por venda. Então, o momento certo de buscar por compra seria esse primeiro ponto aqui, 56073. E o ponto-chave, realmente, onde vai entrar muita força compradora, seria aqui no 48648. Então é uma região muito interessante para se pensar em compra. Nesse ponto. Aqui seria um ponto, mas um ponto não tão seguro, porque já pode haver essa pequena queda para buscar essa região. E o momento certo de vender seria exatamente aqui. Então o momento certo que eu pensaria para vender seria o preço chegando nesse ponto, em que eu pensaria em compra. E aqui também eu pensaria em compra. Perdendo esse fundo aqui, que eu acho muito difícil, aí já vira uma coisa meio que perigosa, né? Porque perdendo esse ponto, no caso ele perde esse ponto, volta, retrai aqui novamente, aí sim, Bitcoin já era. Porque eu tô na mínima de Bitcoin aqui de 2022. Foi a partir de 22 que ele deu um boom pra cima, certo? Então ele tá vindo fazendo estrutura de baixo. O melhor ponto seria para compra aqui. Se ele chegar a perder esse fundo e fazer uma nova estrutura de baixa, cara, aí o Bitcoin volta para o ponto zero. Entende? Porque a partir dessa região foi uma mínima muito expressiva do Bitcoin em 2022. E se ele perder fazendo essa projeção aqui, aí já é. Aí vai cair mesmo para baixo. Então o momento certo que eu venderia essa regiãozinha aqui de cima, como foi falado para vocês. Aqui seria uma possível região de compra válida, mais arriscada. E aqui seria uma região de compra boa, com menos risco, porque para passar desse ponto eu acho meio difícil. Entendeu? Então essa é a análise do Bitcoin que eu vejo aqui no tempo mensal e no tempo semanal. Aqui mesmo é só para validação, né? Os tempos menores. Aqui mesmo é só para validação. Que buscar o momento certo de entrada, né? E segue sempre a mesma análise, tá vendo? Mas
os pontos exatos que eu vejo para poder comprar Bitcoin a partir desse ponto seguido da minha análise, pessoal. Então fica a minha visão. Eu espero que tenha agregado aí de alguma forma na tua visão. Se você pretende comprar Bitcoin ou vender Bitcoin no momento atual, sabe que é um momento meio arriscado. No momento que está um momento meio arriscado, porque você sabe que estão consolidados exatamente aqui nesse ponto. O mercado tanto pode subir e pode cair, mas o momento certo para poder fazer uma venda seria nesse ponto. É que eu buscaria uma compra, sim, uma compra arriscada, mas uma compra válida. E uma compra válida, um ponto chave seria exatamente aqui, porque eu acho meio difícil o Bitcoin passar desse ponto aqui. Mas se passar, aí vai buscar lá para baixo, nessa possível região aqui de 2022. Entende? Então ficou a minha análise. Eu espero que tenha deixado essa visão mais clara para vocês. Então, até o próximo vídeo.